Olá! Hoje a gente vai fundo numa das histórias mais pesadas e, olha, mais chocantes da Bíblia. A Guerra Civil Trágica, que está lá em Juízes capítulo 20. É uma história que mostra como a busca por justiça pode, perigosamente, se transformar numa fúria cega. Então a gente vai seguir essa espiral de violência, sabe? Começa com um crime terrível que até une uma nação, mas aí vem derrotas inexplicáveis que humilham todo mundo e uma vitória que no fim custou caro demais. Vamos tentar entender as lições que saíram do meio dessas cinzas? Bom, tudo começa com um ato de violência tão brutal, tão depravado, que chocou a nação inteira e acabou forçando uma resposta de todo mundo. E essa frase aí foi a reação de Israel inteiro. O motivo é de arrepiar. Um levita teve sua concubina violentada até a morte na cidade de Gibeá, e o que ele fez foi drástico, macabro. Ele esquartejou o corpo dela e mandou os pedaços para cada uma das 12 tribos. E por mais bizarro que pareça, essa convocação funcionou. 400 mil soldados de praticamente todas as tribos se juntaram como se fossem um só homem em Mispá. Todos eles movidos por uma indignação, uma raiva coletiva que era simplesmente avassaladora. Com o exército reunido, a exigência das tribos era bem simples e direta. Mas a resposta que eles receberam dos seus próprios irmãos, da tribo de Benjamim, foi uma recusa total que ia jogar a nação numa guerra entre eles mesmos. É aqui que a coisa racha de vez. De um lado, como a gente vê, Israel exige a entrega dos culpados para limpar o mal do meio deles. Do outro lado, Benjamim se recusa. Eles escolheram a lealdade tribal, cega, em vez da responsabilidade moral. Foi uma decisão que selou o destino deles. E olha, a desproporção de forças era surreal, como dá para ver aqui na tabela. Mesmo numa desvantagem numérica esmagadora, os benjamitas, movidos por um orgulho teimoso, se prepararam para a guerra, super confiantes na sua própria força. Então, pensa comigo. Eles tinham uma razão, tinham os números, a vitória parecia garantida, né? Pois é. Só que as primeiras tentativas de executar a justiça foram um fracasso. Um fracasso catastrófico. Repara só na arrogância da pergunta deles. Eles não perguntaram se deveriam lutar. Eles perguntaram quem iria primeiro. A guerra já estava decidida no coração deles. Eles só queriam uma aprovação divina para um plano que já era deles. O resultado? Um desastre completo. 22 mil soldados de Israel mortos, logo no primeiro dia de batalha. Completamente humilhados, eles chorraram e perguntaram de novo. Mas a pergunta, no fundo, ainda era a mesma. A gente deve atacar de novo? E a resposta divina foi curta, quase um enigma, uma permissão simples. Subam contra ele. E o segundo dia? Outra derrota devastadora. Mais de 18 mil homens de Israel caíram em batalha. A conta é brutal, né? Em apenas 2 dias, 40 mil homens foram mortos por um exército muito menor. Essa catástrofe forçou eles a questionar todo, não só a estratégia, mas a própria certeza de que estavam fazendo a coisa certa. Bom, foram precisas 2 derrotas esmagadoras para finalmente quebrar o orgulho de Israel. E a partir desse ponto, a postura da nação inteira mudou, da água pro vinho. Mas dessa vez, foi diferente. Nada de arrogância, só choro, jejum, ofertas. Não era mais sobre ter um plano aprovado. Era um ato de rendição total, completa e humilde. E aqui a gente vê essa jornada bem resumida, da presunção para a reconfirmação e, finalmente, para a rendição. A pergunta-chave mudou de quem vai primeiro para algo como a gente deve ir ou a gente deve parar. Foi só com essa humildade, essa disposição para ouvir um não, que a promessa de vitória finalmente chegou. E aí sim a resposta veio clara, sem rodeios. Subam, que amanhã eu os entregarei nas mãos de vocês. Com essa garantia, a força bruta deu lugar a um planejamento cuidadoso, a uma estratégia de verdade. Então, vamos para a batalha final. É aqui que a gente vê como essa nova abordagem, misturando a promessa divina com estratégia humana, levou a um resultado brutalmente decisivo. A estratégia foi uma armadilha perfeita, genial e terrível. Os benjamitas, cheios de si depois das outras vitórias, morderam a isca. Foram atraídos para fora da cidade só para serem totalmente cercados sem ter para onde escapar. O resultado disso foi o extermínio. Quase todo o exército de Benjamim foi aniquilado. Só que a vitória se transformou em fúria cega. A batalha virou um massacre.
Num frenesi de violência, os israelitas saíram destruindo cidades inteiras, matando homens, mulheres, crianças. A busca por justiça tinha virado uma vingança descontrolada. Ufa! Depois de tudo isso, fica a pergunta: o que a gente tira de uma história tão sombria como essa? O que se pode aprender com uma nação que se autodestruiu? Essa tragédia toda nos deixa com alguns avisos bem poderosos, né? Agir só com base na raiva, na indignação, pode ser desastroso. Que o orgulho e a proteção dos culpados só levam à ruína. E que para ter justiça de verdade é preciso humildade, não só força. No fim das contas, a história deixa essa pergunta, que vale até hoje para qualquer um de nós. Nas nossas próprias batalhas, nas nossas próprias causas, estamos só buscando um ok divino para os nossos planos ou estamos realmente abertos a buscar uma direção de verdade?